E aí, pessoal, tá bem? Vamos usar o trânsito aqui para falar do Moro? Vamos usar o trânsito para falar do Moro. Uma coisa que a Cambridge Analytica aí pode ter feito com você e você pode nem ter percebido, ou pode ter percebido, ou pode estar percebendo, ela te jogou numa tribo, ela fez você se identificar com uma tribo, aí você comprou todo um discurso dessa tribo e você viu na outra tribo, antagonista, a sua, o demônio, a causa de todo o mal, a causa de todo o problema. E você acha, ou você achou, ou você pode estar deixando de achar nesse momento que o outro lado é o iníquo responsável por todo o mal e que se ele não existisse, o seu país estaria lindamente lindo e perfeito. E não se sinta burro, e não fala também brasileiro é tudo imbecil, porque esse mesmo grupo fez exatamente a mesma coisa nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, se você acha que os americanos são muito melhores e que os britânicos são muito superiores, eles caíram exatamente no mesmo erro que nós. Precisamos falar de Brexit. E tá tudo bem, tá tudo bem. Só que agora tá na hora da gente perceber o que aconteceu e aprender com isso, né? O ideal seria que na próxima eleição a mesma coisa não pudesse ser feita porque a gente aprendeu. Eu tô sendo muito otimista aqui, eu não acho que isso vai acontecer. Mas, vamos lá. Quando você é tribalizado e começa a dar raid no outro lado, que é afinal de contas a causa de todo mal, você acredita numa coisa inocente, né? Que vem do grego, não sei, que em japonês é amai e que em inglês é naive. E quando eu penso em amai, naive, eu não consigo pensar em inocente, porque inocente é alguém que não cometeu crime. Quando eu escuto amai, quando eu escuto naive, eu penso em cabaço. Puta que eu adoro essa palavra, eu não queria que ela fosse um palavrão. Eu não queria que cabaço fosse um palavrão. Eu não queria que ele estivesse associado ao ímen da mulher. Eu queria que ele estivesse associado a esse comportamento cabaço que as pessoas têm quando elas não têm conhecimento. Que maneira péssima de começar um vídeo, né? Que maneira vulgar de começar um vídeo. Mas qual é o jeito? Então não vamos falar cabaço porque é uma palavra feia. Vamos usar a palavra naive. Olha que bonitinha, naive. O que é o comportamento naive de ser? É o comportamento do tipo, se não existisse o outro lado, meu país seria bom. E o outro lado é criminoso, ele é corrupto, ele é contra a lei. Porque o meu lado obedece à lei. O meu lado obedece à lei. E o meu lado é o bom. E isso é naive. Não falei cabaço, falei naive, é uma palavra bonita. E aí, assim, eu tô vendo um monte de gente dividida entre o absurdo de defender a atitude do Moro, né? De cegamente defender a atitude do Moro como se ele não tivesse feito nada de ruim. Mas eu também acho um absurdo o outro lado falando, tá vendo? Esse cara não era bom? E muita gente falando, pô, o cara não era bom? Quando, na verdade, isso não tem nada a ver com bondade, isso não tem nada a ver com moral. Pelo amor de Deus, gente, isso é naive, para de ser naive. Porque você não tem que acreditar que uma pessoa ela é boa ou ela é má. Você tem que querer que essa pessoa seja accountable. O que é accountable? Accountable é uma pessoa que responde pelos seus atos. Você não tem que... se você acha que ser humano bom é aquele que respeita a lei, se você andou a 125 km por hora numa estrada, você é contra a lei, então você é mau. Se você já atravessou fora da faixa, você está contra a lei, então você é mau. Então se você leva a lei a ferro e fogo, e você acha que uma pessoa que a quebra é má, então assim... Quem nunca infringiu uma lei que taque a primeira pedra, vamos todos morrer apodrejados. Apodrejados, inventei. O Moro ele não tem que ser bom ou ruim. Vocês vão ficar desesperados para me colocar numa caixinha, né? Pra ver de que lado eu tô. Mas pense, o Moro ele não tem que ser bom ou ruim, ele tem que ser accountable. O que é accountable? É uma pessoa que responde pelos seus atos. Uma pessoa que responde pelos seus atos. Então vamos usar o trânsito para falar sobre isso. A lei diz o seguinte, circule pela direita. Circule pela direita. E jamais ultrapasse pela direita. Quando você quiser ultrapassar, aí você vai para a faixa da esquerda e ultrapassa. Sim, é desse jeito que funciona a lei, você pode até não saber. Você pode achar, né, porque você cresceu aí viajando com seu pai, você pode achar que a direita é para quem anda devagar e a esquerda é para quem anda rápido. Então, se eu quero andar rápido, eu vou ficar do lado esquerdo. Isso é errado. Você vai para a esquerda quando você quer ultrapassar. Ah, mas nem todo mundo faz isso. Sim, as pessoas quebram a lei o tempo inteiro e elas nem sabem. Agora, o que é ser accountable?
Imagina que a sua esposa está dando à luz e você está a 130 quilômetros da maternidade mais próxima. Você tem que percorrer 130 quilômetros, a bolsa dela já estourou e ela já está tendo construções que estão fazendo ela urrar dentro do carro. Sua esposa parece a Pori cantando no Discord. Não dá pra você se concentrar. Homenagem, Pori. Aí você tá lá dirigindo, desesperado. E aí o que você pensa? Eu vou respeitar a lei, porque senão eu me torno um cidadão ruim. Então eu vou andar a 119, porque vai que eu ando a 120, ele passa pra 121 e aí eu quebro a lei. E aí eu me torno uma pessoa ruim. Não, eu não quero ser uma pessoa ruim, eu quero ser uma pessoa boa. Porra, não seja naive, sua mulher tá dando a luz. Sua mulher tá dando a luz. Nessa hora, o que você tem que pensar? Você vai correr o máximo que você puder. Só que aí eu não vou andar 170, 180 também. Porque se eu bater, aí eu não vou ter nem filho, nem esposa, nem eu, nem carro. Então eu vou dirigir com segurança, mas o mais rápido que eu puder. Eu vou ligar a velocidade máxima da rodovia é 120? Não, eu vou andar a 150. Por quê? Porque eu quero chegar no hospital logo, porque eu tô desesperado. Só que eu preciso ser accountable. Eu vou tentar diminuir no radar, eu até vou, ou não. Mas aí eu vou passar reto e se alguém me multar, eu vou xingar o cara que é um filho da puta que não entende que minha esposa tá dando a luz? Não, eu vou falar multa aí. Multa aí, porque eu estou quebrando a lei, mas eu sou accountable. O dia que a multa chegar na minha casa, eu vou estar com meu bebê no colo, feliz, contente, dando risada ou não, de cada um. E aí a multa chega e eu pago. Por quê? Porque eu quebrei a lei, porque eu violei a lei e eu preciso ser accountable, eu preciso responder por isso, eu preciso responder pelos meus crimes. Foi uma atitude consciente? Foi. Eu quebrei a lei? Quebrei. Mas eu quebrei de acordo com interesses que eu tinha. E eu ter quebrado a lei nesse momento não diz nada a respeito de eu ser bom ou ruim. Porque esse bom ou ruim, esse forte e fraco, esse lado yin e yang que você insiste em querer achar que existem pessoas que estão 100% de um lado e 0% do outro, isso é naive. Não falei cabaço. Isso é naive. Agora, no meio do caminho, você pode ter problemas. Por exemplo, tem gente que acha que se é 120 por hora, é 120 por hora. E se o cara tá 125, ele tá contra a lei. E aí o que eu vou ser? Eu vou ser o justiceiro. Então eu vou ficar andando na faixa da esquerda a 120 por hora e ninguém vai me ultrapassar. Por quê? Porque eu não vou deixar ninguém quebrar a lei. Esse não é naive, esse é cabaço mesmo. Esse cara, ele acha que ele é um grande justiceiro, mas na verdade o que ele está fazendo? Ele está impedindo que caras desesperados com a mulher dando à luz cheguem no hospital no momento que eles têm que chegar. Todo mundo tem que ser responsável pela infração, mas todo mundo também tem que ser livre para cometê-las e pagar por elas depois. Então, se você acha que você é um bom cidadão porque você impede motoristas de andarem a 140 por hora porque você bloqueia a passagem deles do lado esquerdo, você é um imbecil. Você é um imbecil e você é prejudicial à sociedade. Você tem que deixar o cara passar caso ele precise e ele tem que responder pelos atos dele. Você pode denunciar o cara, você pode falar, olha, tinha um cara aqui andando acima da velocidade, vai lá, denuncia ele, porque ele está sendo contra a lei e não tem nada de errado em acusar alguém que está agindo contra a lei para que essa pessoa responda pelos seus atos. Então vá, denuncie o cara, mas não impeça ele. Depois você vê o que você faz. Por quê? Porque se você fica bloqueando essa passagem do cara, o que você fez? Você simplesmente impediu que alguém andasse acima da velocidade e você, por ser naive ao quadrado, acha que você está fazendo bem para a sociedade, mas a criança morreu por sua culpa. A sua punição tem que ser não deixar alguém passar? A sua punição tem que ser transitar pela esquerda ao invés de usá-la apenas para ultrapassar? Não, a sua punição tem que ser responder pela morte de uma criança. E você tem que ser accountable por isso. Você tem que tomar para si a responsabilidade de não ter permitido uma criança chegar no hospital no momento em que ela precisava. E se essa criança tiver uma insuficiência de oxigênio no cérebro e passar o resto da vida como um vegetal? A culpa não é do pai, a culpa é sua, que não deixou o cara passar quando ele precisava. O que eu estou querendo dizer com isso? Parem de acreditar que existe bem e mal. Parem de acreditar que você vai conseguir colocar a caixinha do lado do bem e do mal. E não seja naive de achar que alguém entra na política para te defender. Porque a pessoa gosta de você e quer lutar pelo povo. Não seja idiota. Não seja idiota. As pessoas elas entram na política por interesses. E as pessoas têm interesses.
Todo mundo que entra na política tem interesses. Ah, mas a Tabata Amaral, aquela carinha doce, é lógico que ela quer o bem, ela pode querer o bem, mas ela quer o bem e ela tem interesses. E não tem nada de errado em ter interesses. Eu tô falando mal da Tabata Amaral, não é uma menina que eu adoro. Só que é uma menina que joga truco muito bem, cara. Ela deveria se jogar pôquer, aquela menina. Porque ela joga muito bem. Tô dizendo que ela é ruim? Não. Eu tô dizendo que na política você não tem que ser imbecil de ficar tentando classificar as pessoas entre boas e ruins. Você tem que descobrir quais são os interesses dela, tentar descobrir quais são os interesses dela, pra você não ser pego de surpresa. Porque tem um monte de gente aí que foi pego de surpresa. Ah, o Moro, ele defendia a Lava Jato, então... O Moro, desde que ele existe, ele é associado com alguém que combate a corrupção, tentando prender o PT, tentando acabar com o esquema que aconteceu. Aí vem você e dizer, ah, mas ele não era imparcial. Quando fica provado que Papai Noel não existe, não fica feio pro Papai Noel, fica feio pra criança imbecil que acreditou nele. Então você dizendo que descobriu que o Moro era não era imparcial, você parece essa criança que está revoltada com o Papai Noel porque não existe. Era lógico que ele tinha interesses. Desde o princípio ele sempre teve interesses. E agora ele foi pego. Quando você estava com sua esposa, dando à luz, e você decidiu andar 150 por hora, você queria chegar no hospital, você tinha um interesse. Você tinha interesse. E eu não tô querendo associar o interesse do Moro com a bondade de um pai que quer fazer de tudo pelo filho. Não tô fazendo isso. Isso é uma analogia que não tá tentando transformar o Moro numa pessoa boa. Eu tô tentando lutar justamente contra esse conceito aí de bom e ruim. Quando o cara aqui ele andou a 150 por hora na avenida, ele arriscou levar uma multa, ele arriscou perder a carta dele por um interesse que ele tinha. E das duas, uma, ele podia ser pego ou não. Se ele não fosse pego, ótimo. Se ele fosse pego, ele teria que pagar por isso. O Moro, ele tinha um interesse. Quem está por trás desse interesse? Não sabemos. O que ele queria com esse interesse? Não sabemos. Ele tinha um interesse desde o princípio. Senão ele não teria se disposto a fazer tudo o que ele fez. E ele arriscou ser pego. E ele foi pego. E agora ele vai ter que responder por isso. Acabou. Acabou. Agora, se você é naive de acreditar na Cambridge Analytica e acreditar que o seu lado é 100% bom e que o outro é 100% ruim, se você é tão naive assim de acreditar nisso, aí agora você deve estar em dúvida de, pô, será que eu estive do lado errado durante todo esse tempo? Naive, não tem lado. Nós somos um povo, nós não somos um lado contra o outro, nós somos um povo. E nós somos um povo com uma classe política que nos estupra todos os dias. Ao invés de você perceber que nós somos um povo tendo que colocar em ordem uma classe política, você está aí achando que nós somos um povo dividido no meio e que o país só é uma bosta porque essa outra metade existe. Isso não faz nenhum sentido. Saiba que, porque não existem esses dois lados antagônicos onde um é bom e o outro é mal, o fato do Moro ter sido imoral e o fato dele dever ser punido por isso não significa que ele não estava punindo pessoas injustamente. Injustamente. Porque se a essa altura do campeonato você me disser que o Lula foi uma pessoa boa e que ele não cometeu crimes, aí puta que pariu. Puta que pariu, porque se você acusa hoje a corrupção existente, ainda existente, que mudou de forma, mas que ainda existe, você está falando de uma corrupção que foi exponenciada pelo PT. O PT ele conseguiu fazer uma coisa absurda parecer totalmente normal. Significa que ele é o iníquo e que se ele deixar de existir, o mal vai deixar de existir e a corrupção vai deixar de existir? Não. Calhou de ser ele quem tomou a iniciativa, mas ele cooptou todos os outros partidos estão juntos nessa desgraça. E você não vai acabar com a corrupção mudando de partido. Você vai acabar com a corrupção o dia que nós, como população, tivermos pleno controle, plena ciência de tudo que acontece lá e impedirmos que isso aconteça. Quando que isso vai acontecer? Nunca, porque a gente está aqui achando que o problema é que tem gente que vota no outro partido. Você tem que ficar triste porque o Moro vai ser punido? Não. Se o Moro for punido e se ele sofrer as drásticas consequências da atitude dele, justiça estará sendo feita e a gente vai ver que até um ministro da Justiça, pode ser punido por coisas que fez de errado. E tomara
tomara que as pessoas não fiquem tão satisfeitas ao ponto de achar que o problema era só ele e que ninguém mais precisa ser descoberto e punido. Vigilância. Reflita sobre isso, isso é muito importante. Se a gente entendesse aqui, nosso país seria muito melhor. Tomara que um dia fique. Tomara que um dia seja. Até a próxima.